Também, irmãos e irmãs, com a graça do Senhor, estamos iniciando mais um culto de adoração ao nosso Deus. E convido a você, com muito temor santo, diante do nosso Deus e Pai, a abrirmos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no capítulo 92, os 5 primeiros versos. Aqui o salmista expressa ao Senhor a gratidão. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Estamos diante desse Deus soberano, Deus maravilhoso, diz o texto, e durante as noites a tua fidelidade, anunciarmos que Deus é fiel, Deus cuida do seu povo, Deus não nos abandonou, Deus está presente. Nós temos tantas coisas para agradecer. É o convite para louvarmos ao nosso Deus com o hino de número 33, Maravilhas Divinas. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, no céu, na terra. Vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens
Que hino abençoado, expressamos ao Senhor através do hino nosso louvor e adoração. Agora queremos expressar ao Senhor a nossa adoração através da oração, de falarmos com o Senhor pelos méritos, pela mediação de Cristo Jesus. Oremos. Senhor, aceita a nossa adoração, o nosso louvor, porque reconhecemos que Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és eterno, em amor, misericórdia, piedade. Senhor, aceita, Pai, não baseados na nossa justiça humana, não, Senhor, mas aceita este culto pela mediação de Cristo Jesus, e é no nome dEle que nós oramos. Amém. O momento de contrição é tão importante no culto. Assim vamos nos preparando para ouvirmos a palavra do Senhor. E queremos confessar a Ele que somos pecadores e precisamos do perdão, do amor dEle em nos perdoar. Escolhi o texto na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, também os 3 primeiros versos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O apóstolo, escrevendo aqui aos cristãos lá de Corinto, em outras palavras, ele exorta aqueles amados irmãos e irmãs, dizendo: olha, não foi possível eu dar mais uma doutrina com mais profundidade, com mais conhecimento, porque vocês não estavam preparados para isso, ainda são muito novos, muito crianças na fé. E ele cita aqui algumas características que o levaram, no caso Paulo, a detectar, a perceber isso. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, depois no decorrer do texto aí, ele vai explicar melhor, o que nós já temos também comentado com vocês nesses últimos cultos em Corinto. Olha, eu prefiro Paulo, não, eu prefiro Pedro, não, eu prefiro Apolo. Essas divisões, como ele comenta aqui, ciúmes e contendas, que eles estavam infelizmente cultivando e praticando naquela igreja de Corinto. Mas Deus amava aquela igreja, como Ele ama a todos nós. Pode ser que estejamos alimentando esses sentimentos, no caso aí, ciúmes, sentimentos também de contendas, colocando também as divisões, seja eclesiástica ou divisões na família, enfim, tantos locais ou situações que podemos pecar, que podemos causar mais problemas do que soluções. De repente nós ficamos muito ácidos, queremos causar muito, e aí na verdade não vamos nos portar como homens e mulheres do Senhor, mas sim como crianças na fé, nos preparando para orarmos, sinal de arrependimento, nos preparando. Cantaremos o hino 135,
mais de Cristo. Eu preciso mais de Cristo, eu creio que você também. Nós precisamos mais de Cristo, mais do amor, do perdão, da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos mais de Cristo. Cantemos. Vamos orar, agradecer a Deus, porque Deus é misericordioso, é perdoador, mas para isso o nosso coração tem que estar realmente arrependido, contrito, aberto. Oremos. Senhor, perdoa-nos quando não pensamos, quando não agimos de forma correta, Senhor. Perdoa-nos. Ó Deus, quando praticamos as mesmas obras que os irmãos lá da igreja de Corinto no primeiro século da era cristã. Perdoa-nos, ó Deus, quando os ciúmes nos levam a contendas, a brigas, a divisões, a facções, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho ou em outro local. Senhor, perdoa-nos, purifica-nos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, dando continuidade às mensagens baseadas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, capítulo 13 aí, que é formado aí por 13 versos também. Na primeira mensagem, nós procuramos discorrer os 3 primeiros versos. No último domingo, aí sim nós trabalhamos do versículo 4 até o versículo 7. E hoje queremos do versículo 8 até o versículo 13, finalizando assim as mensagens bíblicas sobre esse capítulo tão conhecido, tão nobre, tão importante para nós. Iniciarei a leitura aproveitando aqui o parágrafo, então a partir do versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. Para a mensagem de hoje, versículo 8: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Como temos feito no decorrer do nosso ministério pastoral, o qual o Senhor nos concedeu, é a nossa missão, pedimos a bênção do nosso Senhor para mais uma ministração. Primeiro ministrar da minha vida que preparei, e agora creio que para você, diríamos para nós, em nome de Jesus. A parte introdutória, ilustrando aí a mensagem, nesse contexto mundial aí, global, a luta, dos grandes laboratórios, dos bons cientistas, de encontrarem um medicamento, a vacina, para prevenir ou combater a enfermidade aí que o tal do coronavírus, causa. Então, guardem aqui a visão da caixinha para ilustração. Não estou dizendo que o medicamento aqui vai curar, vai proteger, estou dizendo nada disso. Apenas para você guardar a caixinha de um medicamento. Não vou falar o nome, só dizer que é para aliviar aí dores, mas tem por que eu citar aqui o nome do medicamento, o laboratório, outra coisa, tá? Só para você guardar. No final, lembraremos, no final da mensagem, retornaremos a olhar e a comentar sobre a caixinha, representando aí o remédio, o medicamento. Título aí da mensagem: simples e profundo, o amor é eterno. Para mim não tem título melhor. O amor é eterno, porque Deus é eterno e Deus é amor. O tema para a nossa mensagem: o apóstolo Paulo, concluindo o capítulo em foco, destaca a eternidade, a expectativa do perfeito e a supremacia do amor. Vou repetir, que é importante aí o tema. O apóstolo Paulo, concluindo o capítulo em foco, destaca a eternidade, a expectativa do perfeito e a supremacia do amor. Nos versos 8 e 9, eu vejo que aqui o apóstolo Paulo, ele vai contrastar a eternidade do amor com a transitoriedade dos dons. Então, você que gosta de anotar, contraste entre a eternidade do amor com a transitoriedade dos dons. Versículo 8: o amor jamais acaba. Dá a impressão que Paulo, ele quer aí arrematar, resumir o que ele vinha dito até o versículo 7 e já fazer uma ligação para mais argumentação no decorrer aí da parte B, do versículo 8.
Então, é forte a expressão: o amor jamais acaba. Ele está dizendo, o amor jamais entra em colapso. O amor jamais vai sofrer ruínas. Porque não é o amor nascido do coração humano, como já comentamos, não é simplesmente uma paixonite, ou um amor vulgar, um amor sexual, um amor passageiro, mas é um amor como virtude, como o atributo que Deus compartilha conosco. Os teólogos diriam, né? O amor, um atributo comunicável, que Ele comunicou em certa porção para os cristãos. E o texto continua, mas, observe, agora vem a transitoriedade dos dons, né? Se o amor eterno jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Eu tenho que lembrar do contexto da cidade de Corinto, né? Cidade portuária, cidade pecaminosa, cidade problemática, mas o Evangelho chegou ali para libertar, para trazer uma nova visão para aquela população. E o Evangelho chegando, pessoas converteram, mudaram de vida, um grupo grande de cristãos estavam vivendo conflitos. Repito, a igreja que mais deu trabalho para Paulo, mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo, alertando, orientando, exortando, e parece que eles destacavam mais, né, o dom de línguas, de profecias. E Paulo vai dizer, olha, as profecias desaparecerão, porque o profetizar é anunciar a vontade do Senhor, é anunciar a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus, é compartilhar os ensinamentos da palavra do Senhor. Mas vai chegar um momento, com a volta de Jesus, aí as profecias desaparecerão. Na eternidade com o Senhor, não vamos precisar mais pregar, anunciar a palavra, porque a palavra viva estará conosco para todo sempre. Havendo línguas, cessarão. Havendo línguas, cessarão. Línguas, nos arremete, né, no início do capítulo 13, língua dos homens ou dos anjos, poliglota aqui na terra, ou a língua dos anjos, aí eu já não sei, mas aprendemos que é mais uma hipérbole, um exagero, para dar um peso na dinâmica do texto, no entendimento. Mas seja dessa forma que você entende, ou de outra, a respeito das línguas, mas cessarão, acabarão. Diz o texto também, havendo ciência, passará. Ciência aqui, o conhecimento. Lembram também do início lá do capítulo 13, né? Quando escorremos os 3 primeiros versos, mesmo que venhamos a conhecer tudo, se fosse possível, né? 100%, se assim fosse possível, sabemos que não, mas também é um exagero ali no texto, né? Mesmo todo esse conhecimento vai cessar, todo conhecimento já vai acabar. Não precisaremos, estaremos com o Senhor, estaremos com Ele, aproveitando desse cessar, desse acabar, desse desaparecer. Precisamos observar bem o que nós pensamos sobre a eternidade, de estarmos com o Senhor. É muito importante lembrarmos que nós morremos por causa do efeito do coronavírus e de outras causas. De repente nós achamos, bom, se eu não vou contrair essa gripe, então eu não vou morrer. Espera aí, que Deus nos livre em nome de Jesus.
desse vírus, que Deus nos livre disso, mas não podemos esquecer que a nossa hora pode chegar através de um acidente ou de outra enfermidade. Sim, podemos falecer, independente de todo vírus, e nós estamos preparados? Ou você acha, você meu amigo, minha amiga, ou você acha que levaremos os nossos bens, muito ou pouco, para a eternidade? Você acha que levaremos nossos títulos, os nossos diplomas, certificados, outros títulos até nas igrejas, os títulos eclesiásticos? Acha que nós vamos levar? Não vamos. Como alguns comentam, né? Se o caixão tivesse, né, uma gavetinha, pode até colocarmos naquela gavetinha e sermos sepultados com algumas coisas, como os egípcios, não, no caso os faraós faziam. Não vai adiantar nada no plano espiritual. Estamos falando do plano espiritual. Vamos levar nada de material. Se esses dons cessarão, imagine a matéria, nós não vamos levar. Então, o apóstolo aqui, ele contrasta bem a eternidade do amor e a transitoriedade dos dons. No versículo 9, ele vai explicar, né, por que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Não é o completo, é uma parte só. Nós somos perfeitos em conhecer tudo para profetizarmos. Nós não conhecemos tudo a respeito do Senhor aqui. E me lembro que da luta, né, dos professores nos institutos bíblicos, nos seminários, nas aulas na escola dominical, nos ensinamentos, de estarmos atentos. Nós precisamos conhecer mais sobre Deus. Às vezes nós queremos conhecer muitas coisas, não está errado o profissional se aperfeiçoar na área dele. O problema é quando não queremos conhecer sobre o plano de Deus para a nossa vida, de conhecermos mais a palavra, de pararmos momentos assim, aí no seu sofá, ou talvez na sua cama, na sua cozinha, ou no seu veículo, você ouvindo, em outros locais você assistindo, ouvindo, enfim, mas de nos preocuparmos mais em aprendermos do Senhor. Isso aqui tudo passa, o amor de Deus jamais. Você está preparado? Eu estou preparado? Estamos preparados para esse encontro? A partir do versículo 10, anotei aqui para nós, do versículo 10, nós vamos encontrar duas ilustrações, figuras aqui, ilustrações que ensinam sobre a expectativa da consumação perfeita. Então, mais uma anotação aí. Os presbiterianos gostam, dessa divisão. Então, a segunda parte da mensagem é essa. Ilustrações que ensinam sobre a expectativa da consumação perfeita, do versículo 10 até o versículo 12. Olha o versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Notem que para nós o que é perfeito aí é uma referência a Cristo. Quando, porém, vier o que é perfeito, nós aqui não podemos agendar a volta de Jesus. É uma heresia você agendar o dia que Cristo vai retornar. Sabemos que está próximo o retorno dele, mas no entanto não temos uma data no calendário lá, quando você procura no seu celular o calendário, ou ainda o calendário de parede, dá uma olhadinha, ou de mesa, ou do seu notebook, para você dar uma olhadinha, vou agendar a volta dele. Não cabe ao homem definir a volta do mestre, independente se nós cremos no retorno dele ou não depende de nós. Eu acho que ele volta, eu acho que não quero que ele volte.
não depende de nós, depende da vontade soberana de Deus, que é todo poderoso e governa tudo. Então no versículo 10, observe que o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando vier Cristo, aquilo que em parte será aniquilado. Ao versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olhem só, seguem duas figuras, duas ilustrações aí, para que o apóstolo Paulo pudesse continuar ensinando, né? E sobre essa expectativa da consumação perfeita, né? Ele vai fazer, na verdade, uma comparação do que conhecemos hoje, desse plano espiritual, e o que conheceremos com a volta, com o retorno daquele que é perfeito. Não pensamos mais como criança, não pensamos mais ou agimos como uma criança que está começando a andar, dando seus primeiros passos, ou um pouquinho mais de idade. Nós temos que lembrar que temos que chegar a ser adultos, e chegando a essa experiência, nós devemos deixar as coisas de crianças. Nós somos Peter Pan, que não queria crescer, amadurecer na terra do nunca. No plano, diríamos assim, humano e espiritual, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, nós vamos tendo experiências. E Paulo vai fazer essa comparação, e ele vai explicar a expressão novamente no início do versículo 12: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ele vai para a segunda ilustração. Ele vai para a segunda ilustração, citando a questão aí do espelho, né? Com o seu espelho. Mas lembrando que no primeiro século da era cristã, você usar o espelho não tinha a mesma nitidez, transparência que temos hoje. Eu até pesquisei para nós, Corinto era famosa por seus espelhos, mas poucos cristãos seriam capazes de adquirir espelho de boa qualidade, devido aí o valor, né? Seria um metal polido ou pedras polidas, então ficava aí embaçado o espelho da época, então você não enxergava nitidamente. Assim Paulo vai fazendo essa comparação, porque agora vemos como o espelho está obscuro, meio embaçado, mas depois vai melhorar, né? Então conhecereis como também sou conhecido. Ele está dizendo, olha, eu vou me conhecer melhor, porque agora Deus me conhece perfeitamente, completamente. Às vezes nós deixamos, irmãos, irmãs, deixamos na nossa alma, se você preferir, no nosso coração, uma gavetinha, não aquela da primeira parte que citamos, mas outra, não na madeira, mas no coração. E aquela gavetinha, só nós sabemos o que tem, só nós sabemos o que está guardado, o que nós estamos escondendo, que nós estamos mantendo lá. E nós achamos, doce ilusão, que Deus não sabe, e às vezes nem nós sabemos, mas Deus sabe perfeitamente. E o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre isso. Em parte eu me conheço, mas depois eu vou me conhecer como Ele me conhece hoje, plenamente. Observaram que eu citei contexto lá de Corinto, a questão do metal, do espelho,
Também no ambiente de Corinto, no país lá da Grécia, na cidade da Grécia, no contexto lá grego, eles tinham uma frase, a frase conhecida, tá? Conhecida entre eles: conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Interessante que desde aquela época o homem pouco se conhece. Muitos conhecem como chegar na Lua, já chegamos, falamos a humanidade. Há tanta tecnologia, tantas áreas, seja da agricultura, seja mais da ciência, que você quiser, mas na verdade nos conhecemos pouco, às vezes até nos surpreendemos com algumas situações. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse texto, ele diz: Paulo compara a infância com a maturidade. É como se a vida terrena fosse a infância, como se a eternidade fosse a plena maturidade. Quando você chega à plenitude da sua maturidade, passa a conhecer as coisas com clareza, Precisamos amadurecer mais, conhecer mais. Agora, plenamente, quando estivermos com o Senhor, aí conheceremos principalmente nós mesmos, na presença do Senhor. Mas o texto continua. Sim, olha, temos o versículo 13, capítulo 13, agora temos o versículo 13, versículo 13, e para nós é a terceira parte da mensagem: supremacia do amor, a supremacia do amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior destes é o amor. Notaram que na parte anterior, 3 vezes a expressão agora, está no versículo 12, 2 vezes, e no início do versículo 13, agora. Observaram? Agora. Tem um autor que diz o seguinte, agora, essa expressão, entender no sentido mais lógico, agora como as coisas estão, agora, em conclusão, em contraste com as coisas temporais. Com certeza Paulo coloca essas realidades eternas, esse agora, pois permanecem, enquanto Jesus não retorna. Reverendo, mas por que, o pastor, por que ele delimitou em 3? Você vai perceber, permanece a fé, a esperança, o amor. Creio eu que com essas 3 virtudes, ele alcança todos os dons. Parece que ele quer resumir ali os dons, Olha só, permanecem a fé, até Jesus voltar, permanecer com a fé, e depois estaremos com o Senhor, cultuando o Senhor. E esse exercício da fé, que nos mantém seguros em Cristo, no meio de um tumulto tão grande, de circunstâncias difíceis, de acreditarmos. A fé evita que entremos em pânico, que joguemos tudo para o alto. É a nossa âncora, que mantém um barco na tempestade, que mantém a nossa vida, mesmo com tantos imprevistos, balanços e tudo mais, nos mantém firmados nas promessas do Senhor. Mas diz o texto, a esperança. Agora, pois, permanece a fé, agora a esperança. Imaginou se perdermos a esperança no momento que estamos vivendo aí? Que dificuldade, que loucura seria, A esperança que teremos dias melhores. Sim, eu creio. Se eu creio, eu não posso desesperar. Se eu creio, eu não posso ser negativista.
pessimista, porque eu creio, eu tenho fé, não porque eu sou bom, mas porque Deus nos concede a fé de buscarmos na fonte, que é o Senhor, e de termos a esperança de sairmos de tudo isso, ou daquelas circunstâncias, situações pessoais, que eu, você, minha família, sua, de repente vão vivenciando, né? Como a igreja lá de Corinto, aquela ciumeira, as facções e tudo mais, como lemos no texto, lá no capítulo 3, o momento da contrição. Às vezes são outras situações, são enfermidades causadas por outros vírus, às vezes o vírus do pecado, sim, que atua na alma, que tenta nos afastar dos caminhos do Senhor. Ô meu irmão, minha irmã, Paulo vai terminando dizendo: e o amor, esses três, porém o maior destes é o amor. É maior, é supremo, porque Deus é amor. A esperança de Cristo voltar, mas quando Ele voltar, não é mais esperança, porque veremos o nosso Mestre. Mas o texto diz: agora pois permanece, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor eterno. Nós vimos no início, a partir aí do versículo 8, né, que vai permanecer para a eternidade. Os dons, virtudes ficarão conosco, estarão conosco e nos desafiando a praticar a volta de Jesus. Depois o amor nos envolverá plenamente, estaremos para sempre com o Senhor. Para as considerações finais, se você preferir a conclusão, lembra? Da caixinha de remédio, medicamento? Alguém disse: o amor é o grande remédio para os males. O amor é o grande remédio para os males da alma. Quero ampliar isso. É tão importante o medicamento, com o médico orientando, os profissionais e tudo mais. Agora, o amor é o melhor remédio para as nossas divisões. É o melhor remédio para o casamento. O amor é o melhor remédio para uma igreja. O amor é o melhor remédio para um país. Isso não descarta os demais, mas o maior e sublime remédio para a alma do ser humano é o amor, porque Deus é amor. Talvez estejamos precisando de mais amor no nosso lar, de mais amor na prática dos nossos dons, mais amor na nossa vida profissional, mais amor nos nossos relacionamentos, mais amor, em nome de Jesus. Amém. Assim, concluímos não só a mensagem de hoje, mas as mensagens do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que Deus possa nos ajudar, Ele que é amor, a obedecermos a Ele e praticarmos o amor em todas as circunstâncias. Deus os abençoe, em nome de Cristo. Estaremos cantando o hino de número 222, mais perto da cruz de Cristo, mais perto do Senhor eu quero estar. Jesus não está mais na cruz, a cruz está vazia, mas é algo simbólico de lembrarmos tudo que Ele realizou na cruz, e foi por amor por nós pecadores. Cantemos um hino em nome do Senhor.
desejo estar, ó bendito Salvador, mais perto da tua cruz. Quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz. Eu desejo estar, Senhor, a seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz. Eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés viajar, e com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz. Eu desejo estar, Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, queremos lembrar de outras famílias. Gerson, Denise, a Clarinha, outro lar, Geraldo, Helena, Gustavo, o Jorge, a Cris e o Miguel Ricardo, o Denis, Andréia, Ramon, o Rômulo e a Maria, a Lia, a Loma, Alomar e Orley, Léo e Luci Zimmer. Estaremos orando, intercedendo por esses lares, por essas pessoas citadas, também pelo seu lar. Talvez eu não te conheça, né, pessoalmente, ou já alguns meses ou anos que não nos vimos pessoalmente, mas que bom saber que podemos orar, interceder por você, porque eu creio que você também já intercede ou vai interceder, vai orar por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos. Nós gostamos de orar, gostamos que as pessoas orem pela nossa família, em nome de Cristo. Deus, intercedemos pelos lares, pelas pessoas aqui citadas e por tantas outras que nos pedem oração, que necessitam, Senhor, do teu amor e da tua misericórdia, do teu cuidado. Deus, permita que o teu amor possa atravessar as paredes dos nossos lares. Possam, ó Deus, atravessar o cimento duro e alcançar a cada um. Que o Senhor possa ministrar sobre cada casal a tua graça reconciliadora. O Senhor possa ministrar aos lares, ó Deus, que estão precisando de um emprego, de um trabalho. Deus, tenha piedade e misericórdia. Aqueles que estão lutando para manter o emprego, Senhor, tenha misericórdia. Deus, os nossos estudantes de faculdades, ou se preparando para o Enem, para os vestibulares, ou, ó Deus, nas escolas municipais, também estaduais, Senhor, tenha misericórdia, em nome de Jesus, Pai, que possam conseguir estudar, que possam conseguir manter o curso na faculdade. Deus, intercedemos por aquelas vidas que estão sofrendo com dores. Às vezes, ó Deus,
sentindo já um pouco o desespero do início de uma noite, o medo de mais uma noite. Ó Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor esteja ministrando sobre essa vida a Tua graça, a Tua paz. Senhor, abençoa aqueles que estão também hospitalizados. Ministra sobre cada um o Teu poder, o Teu amor, Pai. Enfim, Senhor, atende o clamor. O Senhor conhece a história das famílias, o Senhor conhece as necessidades. Então, Senhor, em nome de Jesus, ministra sobre nós, por piedade. E que a bênção de Deus, que amor, repouse sobre os lares. Que a presença de Cristo Jesus, que aguardamos o retorno desse Jesus amoroso, piedoso, repouse sobre vós. Que a bênção do Espírito Santo, que aplique em nós, que complete em nós a mensagem, a palavra lida e explanada, que possa nos convencer do amor genuíno. Que a bênção do Deus Trino repouse sobre nós, agora e para todo sempre, em amor. Amém. Agradecemos pela sua atenção. Até uma próxima oportunidade, segundo a vontade soberana do Senhor.